Saudações, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 23 de fevereiro de 2019 e a primeira coisa que eu gostaria de fazer é algo que eu nunca fiz em toda essa minha vida de publicação de vídeos no YouTube. Pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Dar o seu like, nem que seja preventivo, depois se você mudar de ideia você dá dislike. Estou fazendo isso porque meus vídeos têm tido poucas visualizações, né? Pouca repercussão, e eu noto que todos, absolutamente todos os youtubers de sucesso, sem exceção, fazem isso no começo de todos os vídeos. Então, fica aí, vamos ver se faz alguma diferença, né? Eu peço então que você faça essa gentileza e de curtir e se inscrever no canal. E bem, hoje eu venho suprir uma carência desses meus vídeos, desse meu canal, que eu notei assim repentinamente, alguns meses atrás, que eu tenho trabalhado sobre muitos assuntos que exigem certos conhecimentos e às vezes eu acabei deixando de colocar material definindo melhor certos conceitos que às vezes eu até pensava que eram mais ou menos entendidos pela maioria das pessoas que realmente não são. É muito claro que quando você tem uma discussão por aí, a maioria esmagadora das pessoas não sabem do que se trata. Comunismo, capitalismo, socialismo e muito menos qualquer outras coisas. Não fazem ideia mesmo. Não estou falando assim que elas entendem mal. Eu digo de não ter a menor ideia do que significa. E, curiosamente, eu sempre utilizei esses termos. Pelo menos sempre de uns 6, 7 anos para cá, que eu tenho mais ou menos uma visão razoavelmente definida sobre esses conceitos. E é verdade que, inclusive, eu costumo usar pouco essas palavras, porque eu sei que elas são sobrecarregadas de paixões, de tensões e de uma maioria de pessoas que não está interessada realmente em conhecer seus significados. E por isso, acho que é tão importante alguém esclarecer isso. E eu vou ser sincero, eu até hoje não vi em absolutamente nenhum material no YouTube e nem materiais de grande repercussão na internet que tenha definido esses termos de uma forma assim objetiva, desapaixonada, clara e sem ter um nítido apego a um deles. É o que eu vou tentar fazer aqui. Surpreendentemente não são tão complicados. Na verdade o capitalismo é bastante complicado, é difícil de definir. Não é à toa que você vai numa Wikipedia e você vai notar que tem uma enorme discussão lá, tem muitas formas de se entender. Por isso que eu vou começar dos mais simples. E o objetivo, espero que não é doutrinar. Apesar de eu ter meus interesses, os meus focos, ter coisas que eu defendo, na realidade eu me posiciono sempre de uma forma mais ou menos maleável, mais ou menos neutra. Apesar de que, evidentemente, eu tenho um direcionamento. Só que eu espero deixar claro que, ao final desse vídeo, até a minha escolha preferencial já é mais ou menos uma espécie de meio termo. E para entender isso, então vamos começar definindo. E de todas esses três modelos socioeconômico-políticos, nós estamos falando então não apenas de modelos econômicos, mas modelos com repercussões sociais e políticas. Então é uma amálgama, pelo menos um triângulo de economia, sociedade, cultura incluso, e política. Pois bem, então vamos começar com aquela definição que é a mais simples de todas, inclusive serve de base para se compreender as outras, que é a definição de comunismo, que surpreendentemente é provavelmente a doutrina econômica, social e política mais fácil de ser entendida, a ponto de poder ser resumida em uma frase simples. O que é comunismo? É o modelo econômico-político onde não existe propriedade privada. Simples assim. Comunismo é o modelo sociopolítico, econômico, onde não tem propriedade privada. Morreu. A definição é essa. Não há como você conceber a ideia de comunismo sem a noção de ausência de propriedade privada, o que significa que todas as coisas que existem, que são produzidas, são de propriedade comunal, ou seja, pertencem a todas as pessoas. Evidentemente, vai haver umas derivações aí. E no caso do marxismo, que é evidentemente a mais famosa,
ele extrai duas consequências dessa abolição da propriedade privada, dessa não existência da propriedade privada, que é a não existência de Estado, que no marxismo serviria apenas, principalmente para garantir a proteção da propriedade privada, e a ausência de família, que nessa mesma visão serviria basicamente para garantir a transmissão hereditária da propriedade privada. Mas basicamente isso é simples, e colocando essas definições dessa forma, eu estou certo que qualquer pessoa que entenda do assunto, independente da sua posição ideológica, mesmo sendo um anticomunista, ele não vai discordar desse núcleo básico. Essa parte é bastante consensual. E essa é a parte que falta, ou seja, essa obviedade que falta ao entendimento da maioria das pessoas que se propõem a discutir alguma coisa. Então, basicamente, o comunismo é isso, ausência de propriedade privada. Ou seja, e no caso marxista, que é o que se verificou mais, em decorrência, ausência de Estado e ausência de família. Por essa definição, então, é totalmente evidente que nós nunca tivemos um país com experiência comunista plena. Tecnicamente falando, nunca existiu esse comunismo, pelo menos nos séculos recentes, em qualquer escala significativa. Nenhum dos países aboliu o Estado e nem mesmo a família. Houve tentativas, houve uma nítida tentativa no início da União Soviética de abolir a família por meio de ações assim, que fossem favoráveis à sua desintegração. E foi totalmente desastrosa. Em menos de 10 anos reverteu todas as políticas que tinham essa pretensão em mente. E o fato é que nós só temos, no mundo real, comunismo atualmente em escalas muito pequenas e pouco significativas, escalas de comunidades de pessoas de alguns milhares de indivíduos. Fala-se muito, por exemplo, dos kibutzes israelenses, né, que inclusive tem muita gente tocando nesse assunto. Aliás, é bom até frisar que a fundação do Estado de Israel originalmente tinha uma pretensão socialista. Depois desandou, mas originalmente tinha uma mentalidade bastante socialista, em alguns casos até mesmo comunista. Mas eu gostaria muito de chamar a atenção para uma experiência real de comunismo que existiu no mundo, que foi muito popular na Europa, que eram os falancérios. Falancérios geralmente eram prédios muito grandes, onde viviam alguns milhares de pessoas, e eles adotaram um modelo de fato comunista, ou seja, o prédio pertencia a todos, todos trabalhavam, os frutos do trabalho eram igualmente partilhados, e inclusive relaxavam completamente as relações familiares, e evidentemente não tinha um mandante, um organizador central, era uma decisão coletiva, né? Esses falancérios, talvez o mais famoso tenha sido o falancério de Goodwin, na França, onde teve experiências mais radicais, até de suspensão da família. Mas o fato é que nenhum deles durou muito tempo. Eles duraram algumas décadas, depois desandaram, depois acabaram virando empresas. Ou seja, foram experiências onde se tentou realmente estabelecer um modelo de vivência comunista e não funcionou. O que durou mais tempo, provavelmente, que foi nos Estados Unidos, foi o Familistério de Goodwin, que, em parte, provavelmente, porque ele conservou as unidades familiares, mas ele manteve essa produção igualmente distribuída, essa decisão coletiva, num local bastante amplo, e talvez ele até tivesse existido até mais tempo se não tivesse sido destruído por um incêndio devastador, né? Morreu, destruiu um monte de coisa. Mas o fato é que um modelo de não existência de propriedade privada, e é claro que você pode pensar isso em vários níveis, você pode pensar desde não haver propriedade privada apenas nas residências, nas grandes estruturas, nas grandes fábricas, ou de algumas coisas mais caras, ou você pode ir descendo esse detalhismo até achar que não existiria propriedade privada nem de objetos pessoais, assim. Mas o fato é que, independente de qual extensão você dê a esse conceito de comunal, o fato é que, pelo menos, as grandes propriedades, as grandes coisas, as grandes fazendas, fábricas, os prédios, as coisas assim maiores não teriam como ter um proprietário em particular. Seriam divididas comunalmente, em geral também as moradias. Esse é o ponto. Então, assim, a conclusão inevitável é que, bom, realmente não se conseguiu implementar nenhum modelo comunista. Nenhum deles durou muito tempo. Se você disser que, pelo menos nesse ponto de vista, esse comunismo não funcionou, é uma verdade, não tem como negar isso. E eu acho que isso até vai ser pouco disputado. Ele continua sendo um ideal a ser atingido, pelo qual exigiria-se
muitas alterações, muita coisa a ser aperfeiçoada, a ser modificada, antes de conseguir efetivamente uma experiência verdadeiramente comunista. A minha opinião pessoal é que, para contingentes populacionais grandes, é completamente inviável. Principalmente por essa consequência de abolição da família e do Estado. Porque a família, ela demonstrou historicamente que o estabelecimento de uma família, no caso eu estou me referindo exclusivamente à família patriarcal, ele é um divisor de águas na história. E que todas as sociedades prosperaram e progrediram a nível cultural, material, o que quer que seja, graças ao modelo de familiar patriarcal. O que significa? Um modelo onde a paternidade é reconhecida e o pai passa a ter uma autoridade e uma responsabilidade sobre uma determinada família. Isso, evidentemente, em contraposição àqueles onde não há paternidade reconhecida. E, nesse sentido, falar de uma família de mães solteiras, de uma certa forma, é uma coisa que não faz muito sentido. Porque isso é o estado natural das coisas. As mães cuidando de seus filhos, é assim que acontece naturalmente. Sem isso, não teria como haver espécie humana. Então, o diferencial é aquelas sociedades onde a paternidade especificada é reconhecida, ou seja, porque na realidade, mesmo em comunidades onde não exista muito esse papel paternal definido, sabe-se que os homens têm agência na reprodução. A necessidade de interação sexual entre homens e mulheres para engravidar. Isso aí toda a sociedade sabe. Houve algum momento histórico que evidentemente, isso não era conhecido. Em algum ponto da evolução humana isso não era conhecido. Mas o fato é que, até onde se conhece, todas as sociedades sabem disso. Só que, em muitas dessas sociedades, não existe a paternidade específica, onde cada homem reconhece o seu filho especificamente, os seus descendentes. Existe uma paternidade difusa ali, uma espécie de grande família, né, sem uma identificação clara de quem são os pais especificamente. Então, a diferença entre o modelo familiar antigo, o modelo familiar natural, né, pelo menos entre aspas, e o modelo socialmente implementado do patriarcado é essa. E família nesse sentido. E você abolir isso, é evidente, não tem como funcionar nenhuma sociedade prospera sem isso. Se você quiser saber onde tem o dito matriarcado, quer dizer, leia-se matriarcado, onde não existe instituição patriarcal, é muito simples, meu amigo. Vai nas favelas, nos bolsões de miséria, nos guetos, é onde você vai ver basicamente aquilo que é mais próximo de matriarcado. Ou seja, paternidade não reconhecida, famílias completamente, sexualidade totalmente desregulada e um nível de miséria, de criminalidade extremo. Esse é o ponto. Então, a tentativa de eliminar a instituição familiar como uma instituição onde se reconhece a paternidade é uma ideia, sinceramente, péssima. Não tem como funcionar. E essa ideia não é de Marx, nem de Engels, coisa nenhuma. Essa ideia já está lá em Platão, na sua experiência da República, que, claro, é uma visão meio utópica. Ele faz essa digressão, analisando como seria a sociedade ideal, mas o fato é que já estava bem definido, bem explícito, e recentemente alguns visionários voltaram a esse modelo platônico e apenas alteraram um pouco. Normalmente, basicamente, tiraram, além de remover a família e a propriedade privada, mantiveram só em parte o Estado. Mas o ponto é esse. Se será possível algum dia algum comunismo, eu não sei. Pessoalmente, eu acho que não é viável. Mesmo que você tente manter a família e o Estado, é uma coisa muito complicada. Você pode ter em alguns níveis, mas não de uma forma generalizada. Mas para entender isso, a gente tem que passar para o próximo ponto. E bem, isso nos leva ao socialismo. Porque um argumento clássico dos defensores do comunismo é que, principalmente no sentido marxista, é que o comunismo só poderia ser implementado se ele passasse por um estágio socialista. A história não tem confirmado isso porque se entrou em estágios socialistas que não deram nenhum sinal de sair. Ou seja, a sociedade pode assumir o modelo socialista, mas fica naquele modelo. Então, nesse ponto, os comunistas ainda estão devendo uma demonstração clara da efetividade das suas propostas. Mas o que é o socialismo, então? Bom, o socialismo também não é muito difícil, é um pouco mais complexo. Mas você pode ser entendido de uma forma muito simples.
No socialismo não existe a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, é a socialização dos meios de produção. E o que são os meios de produção? São todos os recursos necessários a se produzir as coisas para as quais nós precisamos. É tanto a terra para produzir o alimento, é a fábrica para montar o carro, montar as ferramentas, é tanto que seja lá a barraquinha de cachorro-quente da pessoa que faz lá seus lanchinhos para vender na rua, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você otimize o seu trabalho e produza coisas que vão ser utilizadas de uma forma geral. São os meios de produção, os meios produtivos. Então, no modelo socialista, a ideia é de que pelo menos os grandes meios de produção, né, que não necessariamente você teria que socializar qualquer carrinho de pipoca, mas pelo menos os grandes meios de produção têm que ser socializados. O que é socializados? Pode ser pertencer ao Estado, ou seja, serem públicos, ou podem ser coletivizados, isso é, pertencerem basicamente às pessoas que trabalham nele. Ou seja, você poderia ter uma grande indústria produtora lá que ela até tem uma certa forma de propriedade privada, só que essa propriedade privada não é de um dono da qual todos os outros trabalham, é de todas as pessoas que trabalham lá, são proprietárias daquele empreendimento. Ou seja, ele é coletivizado. Existem experiências coletivas, na China tem muitas empresas coletivas, ao invés de estatais, e inclusive tem que tomar muito cuidado, porque isso gera muita confusão, porque muitas pessoas vão dizer que são empresas privadas. Tecnicamente falando, são mesmo, só que é completamente diferente do que a gente entende normalmente por empresa privada, que é ter um proprietário ou uma família, os poucos proprietários, para os quais tem vários outros, são apenas empregados, que sem qualquer vínculo direto no comando, na relação direta com a empresa, e ainda por cima, essa propriedade pode ser negociada de forma secundária na forma de mercado de capitais. Você pode pegar ações da empresa e vender na bolsa. Isso é totalmente diferente de você ter um modelo cooperativo, onde todas as pessoas que estão envolvidas naquela empresa têm propriedade sobre as mesas e, via de regra, o capital dessa empresa é fechado. Você não pode sair vendendo ação na bolsa, pelo menos em qualquer quantia significativa. Na China, por exemplo, é comum ter empresas socializadas, onde às vezes o governo tem uma participação no capital, mas ele é bastante fechado. Você tem, na verdade, muito poucas empresas chinesas, grandes empresas chinesas que funcionam no modelo similar ao ocidental. Bom, então, sendo assim, o socialismo entendido como a socialização dos meios de produção, aí vamos aproveitar para abordar aquela absolutamente infeliz e absolutamente idiota questão. O socialismo funciona? Mas, gente, o socialismo dá certo? Vamos colocar uma coisa agora. Quando alguém pergunta uma coisa dessas, não é que ele não sabe o que é socialismo. Não sabe, mas ele também não sabe o que é capitalismo, não sabe o que é porcaria nenhuma, porque senão não fazendo uma pergunta idiota dessa. A questão é o que você quer dizer com funcionar, né, meu amigo? Porque se for funcionar para você, for manter uma sociedade funcionando minimamente, então é evidente que o socialismo funciona. Porque China é socialista, Cuba é socialista, Coreia do Norte é socialista, existem experiências socialistas em vários locais do mundo, e a União Soviética foi socialista durante 70 anos, e por meio desse modelo econômico, ela tirou uma Rússia de uma condição agrária e elevou a maior potência espacial militar nuclear do mundo. Durante muito tempo, especialmente décadas de 60 e 70, os russos, os soviéticos lideraram as tecnologias, lideraram a corrida armamentista, lideraram a corrida espacial. Inclusive era puro senso comum nessa época, senso comum nos Estados Unidos que a tecnologia soviética é superior. A paranoia anticomunista era isso. Você pode observar isso em filmes dessa época, ou filmes que retratam essa época, como por exemplo, eu esqueci o nome, tem um filme muito interessante do Paul Newman, onde ele é basicamente um espião que tenta entrar na Alemanha Oriental com o objetivo de roubar os segredos soviéticos, os segredos comunistas, né, entre aspas, na verdade socialistas, de produção de energia. Você tem o famoso Raposa de Fogo, do Clint Eastwood, que a premissa é exatamente onde os Estados Unidos, na incapacidade de conseguir desenvolver um avião de combate tão sofisticado quanto o soviético, eles têm que infiltrar alguém lá para roubar o avião. Você percebe um pouco essa paranoia da época, esse medo norte-americano dos soviéticos, inclusive até na produção recente. Quem viu esse último Transformers do Bumblebee, tem uma cena interessante que se passa na década de 80 ainda, que é o dono lá do ferro velho lá, meio assim, jogando as coisas lá. Quer saber?
os soviéticos vão detonar a gente de qualquer jeito. Era comum essa noção. Os Estados Unidos só foram realmente começar a passar a dianteira na corrida espacial com a conquista da Lua e posteriormente com uma série de outros avanços, que serviram inclusive como uma forma de propaganda para tentar demonstrar a superioridade do modelo capitalista, né? E aí vem aquela questão, tá, mas o socialismo é sustentável? Sim, ele é sustentável. Agora ele tem problemas, evidentemente tem as suas dificuldades. Mas o fato é que os modelos de produção socialista, de meios de produção coletivizados ou estatizados, têm a sua eficiência demonstrada, além de qualquer dúvida. Se isso é bom ou não é uma outra história, mas que é capaz de manter e fazer uma sociedade prosperar, isso é fato. Então, se um dia vier com essas perguntinhas idiotas, questione principalmente o que ele entende por funcionamento, né? Porque se nesse sentido você quer dizer que é capaz de gerir uma sociedade, produzir, gerar até um bem-estar generalizado, ainda que com os problemas, sim, funciona perfeitamente. Cuba está funcionando aí há um tempão, submetido a um embargo violento e, meu amigo, digo, sem pestanejar. Para quem é rico ou classe média alta, Cuba seria porcaria. Para mim seria ruim viver em Cuba. Mas para quem é pobre, é muito melhor viver em Cuba do que em qualquer lugar, do que no Brasil. Uma pessoa pobre, baixa renda, pobre mesmo, está melhor em Cuba do que aqui no Brasil. Porque em Cuba tem um sistema de saúde decente, tem um sistema educacional decente, segurança, a criminalidade lá é baixíssima, tem uma série de bens, está tudo garantido, as suas condições necessárias de subsistência. Nem sempre foi assim, claro, por exemplo, passou por problemas, mesma coisa, Coreia do Norte passou por uma série de problemas, mas eles conseguiram se estabilizar. E, aliás, o modelo norte-coreano é até mais radical, porque ele é mais fechado e mais isolado ainda, mais autossuficiente. E está lá, na potência lá, militar, capaz, com um alto grau de autossuficiência, claro, tem relações comerciais, mas o fato é que são países socialistas, China inclusa. Tome muito cuidado, porque agora os propagandistas têm tentado desqualificar a China como uma economia socialista. Isso é uma tremenda fajutice. O primeiro ponto é a incapacidade de distinguir o que é uma empresa coletivizada de uma empresa privada no sentido ocidental. Agora, que se nós vamos entrar isso aí no que significa, se é válido, se é melhor ter um comunismo ou não, minha opinião pessoal, no Brasil, um socialismo, não é viável a curto e médio prazo. Eu digo que no Brasil o modelo, provavelmente, pelo menos nos próximos anos, mais eficiente ainda é um capitalismo de Estado. Mas, dito de uma forma geral, para simplificar, o que é melhor? Para quem é rico, o capitalismo é melhor, não há a menor dúvida. Para quem é mais pobre, socialismo. Fato. Mas o que é capitalismo? Mas então, vamos lá. Capitalismo. Por que ficou por último? Porque é aí que a situação complica. Realmente não é fácil entender o capitalismo. Ele é bastante complexo. Inclusive, o socialismo e o comunismo se levantaram contra o capitalismo, numa relação com o capitalismo. O próprio Marx passa a sua vida inteira tentando entender, tentando definir, explicar o que é o capitalismo. E ele propõe, faz suas propostas como uma forma de dialética. Inclusive, até para entender alguns aspectos do socialismo, porque existe na atualidade, sim, uma tensão entre o modelo socialista e o modelo capitalista. E você, até para entender o melhor do socialismo, você precisa entender o capitalismo. E não é uma tarefa simples, mas nós podemos começar mantendo a questão da propriedade privada. No capitalismo, a propriedade é privada. Ou seja, inclusive, dos grandes meios de produção pertencem a grupos privados. E que são os meios de produção, são as grandes indústrias, as grandes fábricas, qualquer coisa necessária à produção das coisas que nós precisamos para viver, para manter a nossa sociedade. Então, no capitalismo, o que você predomina é a propriedade privada dos meios de produção. Mas aí já aparece o primeiro problema. Porque se você for observar, você vai notar que praticamente não existe nenhum caso, nenhum país onde todos os meios de produção sejam privados. Na realidade, também não existe onde todos sejam socializados. Talvez Coreia do Norte, mas até isso tenho dúvida. Porque mesmo em Cuba, muitas coisas foram privatizadas posteriormente. Por exemplo, restaurantes, algumas pequenas comunidades, serviços menores são de propriedade privada. Na própria Coreia do Norte
teve uma experiência de coletivização, que antes era estatal e depois foi passado para grupos coletivos, que funcionava melhor, especialmente na agricultura. O Estado tinha muita dificuldade de gerir a produção agrícola, então eles coletivizaram, ou seja, passaram a propriedade para aquelas famílias, naquele modelo cooperativo, e passou a funcionar melhor, inclusive havendo até concorrência entre produtores. Então, se você for observar, a realidade factual é que a grande maioria dos países do mundo, se não todos, convivem entre modelos privados e modelos públicos, ou seja, tem uma mistura de capitalismo e socialismo em toda parte. Claro que a gente é apropriado falar capitalismo porque muitos desses países são predominantemente capitalistas. Mas as situações enganam muito. Quer ver um caso? O nosso caso brasileiro é especialmente emblemático. Durante a ditadura militar, civil-militar, né, de 64, o país era muito mais, o modo de produção do Brasil era muito mais público do que privado. O processo de privatização do Fernando Henrique, do Collor e posteriormente, ele foi um programa de desestatização, ou seja, foi passando do público para o privado. E aí já veio a primeira estranheza, porque na realidade nós costumamos associar a ditadura militar ao capitalismo, né, ao anticomunismo, mas o fato é que, se você pegar esse modelo, que inclusive não é discutível, se você for caracterizar o capitalismo como modelo de propriedade privada dos meios de produção, ninguém vai discordar, não importa se o indivíduo é comunista, é anticomunista, é liberal, não, isso aí é um consenso. Mas se você for colocar dessa forma, ao mesmo tempo fica difícil se caracterizar algumas coisas. Nos próprios Estados Unidos, que é o exemplo paradigmático, tem muita coisa socializada lá. Tem produção elétrica, existem algumas indústrias que pertencem ao governo, pertencem ao Estado. Então você tem... O ponto que eu quero colocar é que nós não temos um sistema puro, os nossos sistemas são híbridos, são misturados. E, aliás, eles são até mais misturados hoje do que eram em épocas passadas. Ou seja, se for colocar que a sociedade é uma gradação de capitalismo para socialismo, durante muitos momentos históricos houve uma expansão do socialismo, depois houve uma reversão, mas assim, de uma forma dinâmica, não tem um predominando constantemente. Na verdade, tem uma certa dialética. E eu acho que isso é crucial você ter isso em mente, porque quando você discute a ideia de uma privatização, é exatamente o que está em jogo. São esses dois modelos se confrontando de forma direta. A frente de batalha socialismo e capitalismo maior atualmente é a questão da privatização. Só que é preciso deixar claro também que isso não é suficiente para entender o capitalismo. Porque você poderia pensar até num modelo socialista, mas que se comportasse de uma forma capitalista. Isso é perfeitamente... inclusive tem algumas insights disso até durante a Guerra Fria. A própria União Soviética, na sua concorrência com os Estados Unidos, principalmente, ela teve uma série de atitudes que colocou todo o seu modelo socialista para funcionar de uma forma mais ou menos capitalista. Mas por quê? O que significa isso? O que significa o capitalismo, além da questão da propriedade privada, que é consensual, mas que não é suficiente para que se entenda? Evidentemente, para entender o que é capitalismo, você tem que entender o que é capital. E por aí já fica evidente por que a maioria das pessoas não entende do assunto, porque não sabe o que é capital. As pessoas vão achar que capital é dinheiro. Não, e é diferente, tem a ver, mas é diferente. E na escola, acho que a maioria aprendeu aquela famosa formulinha MDM, DMD, né, que é a relação entre dinheiro e mercadoria, que ajuda a explicar mais ou menos a noção de capital. Dito de forma simplificada, dinheiro é um meio para facilitar trocas. Ou seja, ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro. Você não come o dinheiro, você não veste o dinheiro. Dinheiro é para você usar para outras coisas. Você quer aquelas coisas, né? Você quer ganhar muito dinheiro, não é para fazer igual o tio Patinhas mergulhar na piscina de dinheiro. Você quer muito dinheiro para você comprar coisas para você. Então você quer, no fundo, você quer são as coisas, são as mercadorias, são os bens. Então o dinheiro nada mais é do que um facilitador do sistema de trocas. E durante a maior parte da humanidade esse dinheiro existiu das mais diversas formas possíveis, como meio de troca. E o que é o capital? Basicamente, capital é um meio para você produzir mais riqueza. É como se fosse uma riqueza, pode ser dinheiro, mas o objetivo dele não é servir como meio de troca. O objetivo dele é produzir mais dinheiro. Ou seja, ele deixa de ser um meio para ser um fim. Claro que, no final de tudo, ele não vai ser
para cada pessoa, um fim em si para cada indivíduo. No fundo, você também quer, você vai fazer suas atividades capitalistas para produzir mais, para enriquecer, mas no fundo você vai usar aquele dinheiro para coisa para você, né? Então, não é uma questão final. Mas o fato é que no processo, na atividade econômica capitalista, o dinheiro é usado para se multiplicar, se expandir e se acumulando. E isso é uma coisa absolutamente crucial para se entender o básico do capitalismo. A atividade econômica capitalista, ela não visa única e exclusivamente fornecer, atender necessidades. E aí tem um ponto, na verdade, no modelo econômico socialista, o objetivo, o foco do modelo é produzir as coisas, atender a necessidade da sociedade. O capitalismo faz isso, mas o foco da atividade capitalista não é simplesmente atender necessidades, é a acumulação de capital. E, curiosamente, pode soar estranho, mas é fácil de demonstrar a veracidade disso, é que no capitalismo, a acumulação de capital é um fim em si mesmo. Não é apenas uma forma, vamos acumular o suficiente aqui, beleza, acabou, agora vamos usar. Não, ele está sempre se replicando, se acumulando. E isso eu estou falando do sistema, não estou dizendo que cada pessoa tem essa pretensão pessoal, claro que não, mas é o sistema em si que funciona assim. E aí gera, assim, aquele que é, de fato, o grande problema que vai gerar uma série de perturbações. É que nesse processo de geração de capital como fim em si mesmo, vai haver toda uma oneração da produção para que você consiga atender essa demanda do capital de se acumular. Mas, assim, até agora, o que é capitalismo? É o modelo socioeconômico, político, baseado na propriedade privada dos meios de produção, onde a acumulação do capital é um fim em si mesmo. Esse é o melhor resumo que eu consigo dar. Vamos recapitular? Comunismo, modelo socioeconômico político, onde não existe propriedade privada dos meios de produção. Isso é suficiente, você deriva tudo daí. Socialismo, modelo socioeconômico político, onde predomina a socialização dos meios de produção. Ou seja, a maior parte dos meios de produção, pelo menos dos grandes, pertencem ou ao Estado ou a coletividades. Então, e para definir o capitalismo é um pouco mais longo. É o modelo socioeconômico político, onde predomina a propriedade privada dos meios de produção, baseado no conceito de capital, que é uma riqueza com a finalidade de multiplicar a si mesma, onde a acumulação de capital é um fim em si mesmo. É um ciclo infinito de acumulação de capital. Sem isso, é incompreensível. E isso é a definição mais curta que eu consigo dar. E, na realidade, tem coisas aí que ainda ficam meio nebulosas. Mas, basicamente, eu nem creio que isso seja muito polêmico. Provavelmente, se eu for discutir com um ardoroso defensor do capitalismo, talvez ele tente questionar essa questão aí do fim em si mesmo. Mas, em algum grau, pelo menos, ele vai concordar. E vamos lá, capitalismo, pessoal, os liberais têm razão ao afirmar que capitalismo em si não é uma ideologia, ele é o sistema econômico em si. A ideologia que defende o capitalismo é a ideologia liberal. Ao passo que o socialismo, você pode dizer que o socialismo, além do sistema, é também uma ideologia, porque para ele conseguir se colocar, se demonstrar, se posicionar de uma forma viável, teve toda uma enorme produção intelectual em torno dele, né? Uma coisa que na realidade não existiu muito no capitalismo, ele se impôs de uma forma meio espontânea, ele foi evoluindo naturalmente, naturalmente entre aspas, né, de acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. Inclusive, ele só foi possível de atingir o estágio que atingiu graças ao fortalecimento dos estados, que conseguiram colocar ordem na sociedade, regular algumas coisas de modo a facilitar com que o capital prosperasse. É um motivo pelo qual essa ideia de anarcocapitalismo é bastante estranha, para dizer o mínimo, porque o exemplo histórico mostra o exato contrário. O capitalismo só é possível sob um Estado forte. E se tentar pegar a ideia de um anarcocapitalismo é uma ruptura muito grande com tudo que a gente viu até agora. Não vou dizer que seja uma coisa absurda, mas assim, a realidade não tem ajudado. Você precisa de um grau de especulação muito forte para conseguir desenvolver essa proposta. Mas, então vamos explorar um pouco mais esse ponto mais complexo, que é a questão do capital, da atividade do capital como um fim em si mesmo. Pois bem, eu vou começar com
até parecendo me contradizer quando eu falei que na realidade esse capital como fim em si mesmo não é necessariamente uma coisa que você deva entender no seu a nível pessoal. É claro que você pode exercer uma atividade capitalista, claramente, mas o seu fim pessoal não é o capital pelo capital, né? São os bens. Mas vocês já observaram situações que parecem insólitas para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas adoraria não ter que trabalhar. Para ser sincero, eu adoraria não ter que trabalhar. Ninguém vai negar isso. Você adoraria ser rico, ter as coisas sem precisar fazer nada. Isso aí é condição humana natural. Apesar do ser humano ser um ser que trabalha meio que espontaneamente, ele gosta de fazer as coisas, ele gosta de fazer coisas que lhe interessam. Se você for deixar uma pessoa totalmente sem qualquer necessidade de trabalhar, ela ainda assim vai fazer coisas que ela gosta. Mas geralmente nós trabalhamos em coisas que ou a gente preferia não estar fazendo, ou pelo menos queria fazer menos do que já fazemos. Porque até aquele indivíduo que trabalha exatamente naquilo que gosta, até o artista, o cantor, o jogador de futebol, às vezes ele gostaria de tirar um sossego, quando às vezes ele tem uma obrigação profissional que está demandando ele no momento que ele não queria. Então, assim, todos somos obrigados a trabalhar mais do que gostaríamos. Mas você pode observar casos que são muito estranhos, porque para a maioria das pessoas, para mim, é absolutamente chocante uma pessoa ter riquezas infindáveis, ela já tem um patrimônio pessoal com o qual ela poderia passar o resto da vida vivendo no luxo, sem economizar nada, ainda deixaria fortunas para os seus descendentes, sem nenhuma necessidade de trabalhar mais. E, no entanto, está cheio de gente assim, trabalhando que nem louco, que desesperado. Estou falando de bilionário que está todo dia lá, batendo ponto na empresa, correndo, reunião. Olha, alguns podem gostar disso, pode fazer o que gosta. Mas é bastante demonstrável que, na maioria das vezes, não é o caso. O cara parece que está sendo empurrado por uma coisa mais forte do que ele está, de fato. Inclusive tem gerado vários problemas psicológicos, já se falou muito no workaholic, e talvez ainda falte, nessa época que tudo está sendo transformado em doença, né, talvez ainda falte mais pesquisa, mais divulgação a respeito desse tipo de doença psicológica, que é o indivíduo se matar de trabalhar, transformando o trabalho como um fim em si mesmo. Ele deixa de viver, ele deixa de usufruir do seu bem-estar, ele passa a se estressar, ele tem um ataque cardíaco, mas ele não para de trabalhar, mesmo quando ele tem fortunas infindáveis já à sua disposição. O que uma pessoa dessa está fazendo? Por que ela está agindo dessa forma? Para a maioria de nós, a maioria esmagadora das pessoas, se colocar nessa situação, meu Deus do céu, cara, pega essa grana aí e vai curtir tua vida, infeliz. Não tem que ficar se matando. Mas e acontece. E não só com gente muito rica, com gente menos rica também, às vezes trabalha mais do que o necessário. E o que é isso? Isso é um desses sintomas daquilo que eu coloco como o acúmulo de capital como um fim em si mesmo. Por quê? Porque isso é uma característica do sistema capitalista. E o sistema que move a maior parte da nossa economia, ele funciona assim, ele não pode parar. Tudo o que está dentro desse sistema é utilizado com a finalidade de acumulação e maximização do capital, o que, é claro, vai aumentar os lucros privados, vai enriquecer as pessoas, mas acima de tudo isso, tem um princípio de acumulação infinita de capital se multiplicando, aumentando mais e mais, sem limites. E é exatamente a falta de um limite nisso que gera uma série de problemas. Por quê? Porque é o seguinte... Vamos pegar um exemplo bastante prático. Eu vou pegar, inclusive, o meu exemplo, o exemplo da empresa onde eu trabalho, que é a Companhia Ambiental de Produção de Água e Tratamento de Esgoto do Distrito Federal, a CAESB, que está sob ameaça de privatização. A CAESB, inclusive, é considerada uma das melhores empresas do país, já foi considerada a melhor do país, já foi considerada uma das melhores do mundo, referência até internacional. Eu vi a gente de todo lugar do mundo aqui para ver como é que a gente funcionava. É uma empresa estatal, uma empresa pública. Durante muito tempo foi lucrativa, mas o fato é que o objetivo final dessa empresa é fornecer água para a população e tratar esgoto, é atender uma demanda social real. Se der lucro, ótimo, se não der, vai ter que funcionar do mesmo jeito, porque a população não pode ficar sem água. Então, no impedimento
público, num empreendimento socializado, onde esse meio de produção é socializado, apesar de que nas empresas públicas brasileiras, a grande maioria delas, apesar de pertencer ao Estado, ela tem aquilo que se chama de direito privado, ou seja, ela funciona como se fosse uma empresa privada. Apesar disso, o fato é que ela vai ter que funcionar de alguma forma, ela tem que atender uma necessidade, e o objetivo primordial dela é esse, atender essa necessidade. O que acontece se uma empresa dessas é privatizada? Ela, além de ter que atender essa necessidade, além de funcionar, ela também vai passar a ter que dar lucro, ela vai ter que passar a... E aquele lucro não vai ser usado apenas para reinvestir na empresa, para melhorar a qualidade de seus serviços. Esse lucro vai ter que ser utilizado para enriquecer alguém que não trabalha na empresa, por sinal. Ou seja, além de todo o sistema que já está onerado com uma certa dificuldades de produção, tudo isso vai ser mais onerado ainda para conseguir gerar lucro privado para acionistas. E convenhamos, a maioria deles vão ser internacionais, não vão nem morar aqui. É verdadeiramente estranho que alguém pense que há uma vantagem em você criar esse ônus a mais, né? Claro que isso é resultado de muita propaganda, porque isso aí eu não estou dizendo, não é a minha opinião pessoal, não. Quem pesquisar essa questão da privatização de saneamento público vai perceber que é chocante. Houve muitas iniciativas de privatização que foram revertidas depois, os resultados normalmente são desastrosos. Mas eu estou usando isso como um exemplo genérico, porque esse exemplo é até um exemplo fácil de você defender o modelo público, outros nem são tanto. Mas o ponto é que, numa empresa pública, ela tem que atender aquela demanda. A empresa privada vai ter que atender aquela demanda, porque o Estado vai obrigar, né? Porque não teria privatizado. Mas, além disso, vai ter que gerar um lucro adicional, ou seja, tem um ônus a mais. E de onde é que vem esse lucro? Veja, aí vamos colocar um ponto, um princípio fundamental da existência humana. A produção de riqueza vem do trabalho humano. É o trabalho humano que produz as riquezas. Até mesmo aquelas que você entende como são riquezas naturais, como o ouro, como outros recursos, eles só, além de ter que ser extraídos pelo trabalho humano, eles só são valiosos dentro de uma sociedade já devidamente estruturada pelo trabalho. O petróleo, até tempo atrás, não valia nada. Se chegasse uma população na Idade Média, assim, furaçar esse petróleo, não é porcaria, não valia nada. Por quê? Porque a sociedade não tinha se desenvolvido o suficiente para perceber o valor daquilo ali, a utilidade daquilo ali em um sistema de produção mais sofisticado. Muitos sul-americanos, os índios, às vezes não davam muito valor ao próprio ouro. Porque a sociedade deles não estava suficientemente desenvolvida para que aquilo ali tivesse seu valor reconhecido. Eles davam muito mais valor a coisas que eles não podiam produzir. Por exemplo, a famosa questão dos espelhos, davam espelhos para os índios, né? Trocavam uma outra coisa em troca de espelhos. Por quê? Porque eles não eram capazes de produzir espelhos, aquilo era uma coisa fascinante. Então, assim, a riqueza só faz sentido à luz do trabalho humano. A única coisa que produz riqueza é o trabalho. Se alguém chegar e te dizer que o capitalismo produz riqueza, ela está falando besteira. O que produz riqueza é trabalho. Se alguém te disser que socialismo produz riqueza, é mentira. Quem produz riqueza é trabalho. Se alguém te disser que é o investimento que produz riqueza, é a aplicação, é a política econômica que produz riqueza, não! O que produz riqueza é o trabalho e somente só o trabalho humano que é capaz de produzir as coisas, de produzir riqueza. Então, se você tem um sistema que quer maximizar a acumulação de capital, de onde que ele vai tirar esse acúmulo, esse excedente? Do trabalho, não tem outro jeito, isso é axiomático. Ou seja, se você tem 10 pessoas lá numa unidade de produção qualquer, essas 10 pessoas trabalhando 10 horas por dia, cada uma, produzindo lá, sei lá, X. Se você quiser fazer com que elas produzam 2X, você tem que fazer elas trabalharem mais. Não tem jeito. Ou você pode, por exemplo, otimizar a linha de produção. Você pode descobrir formas mais eficientes de você fazer as mesmas coisas. Técnicas mais eficientes. Tecnologias que vão ajudar a aumentar a produtividade. Aí sim, você pode produzir mais coisas com o mesmo tempo, a mesma quantidade de pessoas. Num modelo socializado de produção, o que vai acontecer se numa empresa que produz tanto, se desenvolver uma técnica capaz de produzir o dobro naquele mesmo tempo? Sabe o que vai acontecer?
pessoas simplesmente vão passar a trabalhar menos, porque já conseguem produzir aquele mesmo tanto. Por quê? Porque o objetivo do sistema é atender uma necessidade. Atender uma necessidade, beleza. Claro, pode produzir um pouco mais para gerar algum excedente, mas para vender, sei lá. Agora, no modelo de produção capitalista, o que acontece quando um ganho de produtividade consegue, por exemplo, reduzir para metade o tempo de produção? O que acontece? As pessoas passam a trabalhar menos? As pessoas passam a ganhar dobrado? Não, elas são demitidas. Porque o objetivo do sistema não é atender uma necessidade. O objetivo do sistema é enriquecer os seus proprietários e acumular capital. Então, se ele conseguiu desenvolver uma nova metodologia para otimizar seu sistema produtivo, o que ele vai fazer é cortar custos na produção, leia-se causar desemprego. E esse que é o problema do sistema. Ou, claro, se ele precisar, vai aumentar, vai demandar mais trabalho. Você vê uma coisa curiosa, né? Todos nós sabemos que nos primórdios do capitalismo existiam jornadas de trabalho absolutamente insanas. Gente que trabalhava 16 horas por dia, trabalhava todos os dias da semana, domingo incluso. Gente que trabalhava em qualquer condição, sem licença médica, até morrer, criança trabalhando. Você tinha um sistema que precisava gerar um certo excedente, então explorava o máximo possível. Aí veio o desenvolvimento das legislações trabalhistas, veio as lutas sindicais, e o sistema foi se acomodando, em parte porque ele também foi conseguindo otimizar sua produção. Ou seja, não deixa de ser verdade quando os liberais falam que, em parte, as conquistas por menor carga horária, em parte vieram da otimização dos meios de produção. É verdade. Só que se você deixar solto, se você não tiver sindicatos fortes, se você não tiver políticas, o que acontece infalivelmente, não importa quanto esteja avançado os meios de produção? O sistema vai querer aumentar a carga horária, vai querer colocar a gente para trabalhar mais tempo, como está acontecendo agora. E você vê gente falando em passado um expediente que da legislação brasileira de no máximo 44 horas por semana, a gente tem gente querendo passar para 60. A gente teve um maluco que falou até 80, para você ver, um ato falho, 80 é absurdo. Mas para você ver o grau de mentalidade das pessoas, não era um analfabeto, era um indivíduo numa posição de poder, numa posição de experiência, de expertise do modelo econômico, que ele fala uma cena dessas. Ou seja, é inquestionável que os nossos meios de produção aumentaram monstruosamente, que a nossa produtividade hoje é incomensuravelmente maior do que antigamente, que nós temos tecnologias mais avançadas. Mas o que acontece se você retira a legislação trabalhista? Os desgraçados aumentam ainda mais a carga horária. Cara, a gente já produz hoje 10, 100 vezes mais do que produzia 100 anos atrás. Mas se você deixar, se você tirar a legislação trabalhista, se você neutralizar os sindicatos, se as pessoas não se mobilizarem, esse mesmo sistema que já aumentou a produção 1000 vezes vai fazer você trabalhar mais ainda sem parar. E ele pode amanhã descobrir um jeito de triplicar, quadruplicar 1000 vezes a produtividade. Ele vai explorar ainda mais e vai fazer a gente trabalhar mais tempo ainda. E quando a legislação local não deixa, quando ele coloca um limite na exploração do trabalhador, o que o cara faz? Pega a fábrica dele e vai para um outro país mais pobre para explorar a mão de obra barata, porque tem que aumentar a produção, tem que aumentar a produtividade, tem que acumular mais e mais e mais capital infinitamente. Bicho, se você não vê que tem alguma coisa errada nesse sistema, por favor, põe a mão na cabeça, tem alguma coisa instável. Eu não estou dizendo que o capitalismo em si é um sistema que não funciona, não é isso. Mas ele tem um problema muito sério, que para funcionar bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser regulado. É por isso que os países que mais prosperaram até hoje, ou prosperaram pelo modelo socialista, ou pelo modelo de capitalismo fortemente dirigido pelo Estado. Quando você tem grandes picos de desenvolvimento, é o Estado pondo limites nessa acumulação de capital, ou pelo menos redirecionando essa acumulação. Ou seja, tudo bem, a propriedade privada está mantida. Por exemplo, a Alemanha nazista. Quando um imbecil vem dizer que nazismo é de esquerda, nem que está sabendo o que está falando. Nazismo não é de esquerda nem de direita. É uma coisa que transcende essa dicotomia. Mas uma coisa é clara, no nazismo e no fascismo, a propriedade dos meios de produção é privada. Inclusive, houve privatizações. Mas, apesar de ser privada, o Estado impõe um controle rígido ali, para atender o interesse social. Porque o objetivo deles, naquele momento, não era enriquecer o empresário. O objetivo deles era fortalecer a nação, montar seus exércitos, engrandecer lá seus grandes ideais, para tentar atingir lá suas visões fantásticas de mundo.
No caso da Alemanha nazista, ela produziu o fabuloso Reich infinito lá de milhares de anos, atingir, levar o poder deles aos confins da Terra. Mas o ponto é esse. Se o capitalismo não for regulado, essa ganância de acumulação infinita de capital é autodestrutiva. E é aí que estão os estouros de bolhas, grandes crises econômicas. Por quê? Porque em algum momento, aquele capital se replicando e exigindo cada vez mais da produção, tentando tirar até de onde não tem, chega um ponto que isso é evidentemente insustentável. Esse sistema quebra e aí vem uma crise. E aí é aquela coisa que é curiosa, né? Porque, via de regra, historicamente, uma crise costumava vir quando tinha uma guerra, quando vinha uma grande doença que matava muita gente, quando vinha uma grande enchente que destruía lá uma transação. E no sistema capitalista, apesar de produzir muito acima do que nós até precisamos, o sistema, sem ter tido nenhum tipo de catástrofe natural, nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de doença, de repente entra em crise. Como que diabos ele entra em crise com a produção tão monumental, produzindo muito mais do que a gente precisa, e o sistema assim, ainda assim entra em crise, gera desemprego, gera uma série de problemas? Então, isso decorre exatamente desse modelo de acúmulo infinito de capital. E esse vídeo, por mais longo que esteja, eu acho que ele toca em pontos cruciais. Então nós vamos nos delongar mais um pouquinho mais para explicar esse fato. Como que é possível, como que funciona esse sistema de acúmulo infinito? Bom, na verdade, isso é uma história muito antiga. Existem vários aspectos, é um assunto impossível de esgotar. Não é à toa que existe muita discussão. Capitalismo, como eu disse, não é fácil de definir, é um sistema extremamente complexo para você entender todas as suas nuances. Além de ter essa mistura com o modelo socialista, e dependendo do caso vai gerar até situações inusitadas, mas o ponto é que existe essa tendência à acumulação infinita de capital, como um fim em si. Vejamos, talvez uma das melhores formas de entender é a gente recobrar o histórico dos bancos, das taxas de juros, que nós sabemos que os bancos surgiram originalmente como uma forma de você guardar o dinheiro protegido, né? O dinheiro se tornou um meio de troca tão eficiente entre mercadorias que gerou essa infeliz anomalia, né? O indivíduo pode simplesmente roubar o dinheiro e aí pode trocá-lo por outras coisas, ou seja, de certa forma perdeu-se a relação direta entre aquela pessoa que produzia algo, pela sua produção conseguiu acumular uma riqueza com a qual ela vai utilizar para comprar outras coisas. Como o dinheiro está no meio, aí passou a ser fácil roubar o dinheiro e criar toda essa confusão que criou até hoje. Surgiram os bancos, então, para guardar dinheiro, e a fonte de renda originária dos bancos era o quê? Era cobrar uma taxa sobre essa proteção. E se fosse assim, se fosse os bancos só cobrassem taxas para poder guardar o seu dinheiro e para permitir transações, operações, isso era uma coisa normal. Só que surgiu a brilhante ideia de que você, como a maior parte do dinheiro ficava no banco durante a maior parte do tempo, você poderia simplesmente emprestá-lo, né? E para você emprestar, eu empresto a juros. Então você surgiu um modo curioso de você maximizar esse capital. Você pega esse dinheiro, empresta e ele volta maior. Ou seja, essa é a forma primordial do capital financeiro. O objetivo dele é aumentar e ele consegue se acumular sem nenhum tipo de trabalho direto. Ou seja, não é você pegar o dinheiro e investir naquela fazendinha das pessoas que estão começando e elas vão comprar novas ferramentas, vão trabalhar mais tempo, vão produzir mais. Não é isso. Você simplesmente empresta o dinheiro para alguém. O que ele vai fazer com o dinheiro? Não sei. Esse dinheiro volta para você maior. Ou seja, do ponto de vista desse investidor, desse banqueiro, ele está simplesmente aumentando o seu montante de riqueza por uma taxa de juros arbitrária que se dá através do tempo, sem ele próprio estar intermediando qualquer tipo de relação de trabalho. Mas é claro que nada produz riqueza a não ser o trabalho. Então, se aquele dinheiro voltou maior, de onde é que veio aquele excedente de dinheiro? De onde é que ele tirou aquilo? Tirou do trabalho, tirou da produção. Então, essa é a forma mais evidente, mais clara, talvez mais antiga, de você aumentar o capital. Ou seja, o capitalismo tem raízes históricas bem mais antigas do que a Revolução Industrial, isso é fato. Vai ter pessoas, inclusive, que vão defender que o capitalismo sempre existiu, que você pode falar num capitalismo primitivo. São questões bastante discutíveis, mas que demonstram bem a dificuldade de entendimento do assunto. Mas o ponto é esse. É você ter um montante, um capital, uma riqueza, que pode até não ser só exatamente dinheiro, pode ser bens também, para que vão ser utilizados, vão ser emprestados.
mas você tem uma riqueza com o objetivo de se auto-replicar. E quanto mais ela conseguir se replicar, mais ela vai querer se replicar. Isso é uma tendência meio que espontânea. O que acontece? O indivíduo emprestou dinheiro a uma taxa de juros lá de 10% lá, ao ano, sei lá, e começou a ganhar muita grana. E de repente um monte de gente está procurando aquele negócio lá. O que ele vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros. Vai aumentar para 20%, até onde der, até chegar a um ponto que ele não consegue mais. Aí de repente abre um banco concorrente, reduz um pouquinho a taxa de juros para roubar a freguesia, eles disputam, depois abre um outro ali. Aí então tem limites para a taxa de juros que eles podem colocar. Mas esses limites são dados pela concorrência, por questões pragmáticas. Via de regra, em algum momento esses bancos faz uma reunião, vamos parar com essa briga aí, porque qualquer hora alguém aí quebra, então vamos fazer o seguinte, vamos manter a taxa de juros aqui num tanto, que é para todo mundo se dar bem, mais ou menos assim, da mesma forma, beleza? Surgem os bancos centrais. Banco Central não é invenção do Estado, não, filho. Banco Central é uma iniciativa dos próprios bancos. Muitos desses bancos centrais são privados, são bancos centrais independentes que atendem os interesses dos próprios bancos. Não é porque o Estado mandou para o Banco Central, não, apesar de que tem alguns casos também. Mas isso acontece por quê? Porque eles são bonzinhos, porque eles não querem onerar? Não, porque existem limites pragmáticos a esse acúmulo de capital. Mas à medida que esses limites foram sendo eliminados, antigamente você não conseguiria extrair mais porque a produção era limitada, mas surgiu uma nova tecnologia, aumentou a produção, o que vão fazer? Vão tentar tirar mais ainda. Abriu um novo mercado consumidor, abriu um novo mercado onde você pode explorar mão de obra barata, vai tirar mais e mais ainda. Muita gente não sabe, mas o fato é que existe um tal de sistema de reservas fracionadas que autoriza legalmente uma coisa que antigamente era proibido, já foi perseguido isso pelos estados, mas atualmente, em média, os bancos podem emprestar de 10 a 20 vezes o valor que eles têm depositado. Significa que se no meu banco tem R$1 bilhão de dinheiro de pessoas que depositaram ali, eu posso emprestar de 10 a 20 bilhões em movimentações financeiras. Como é que eu empresto 10 vezes o dinheiro que eu tenho, posso movimentar e depois esse dinheiro volta para mim multiplicado por 10? De onde é que vem esse dinheiro, meu filho? É mágica? Não, esse dinheiro foi tirado de algum lugar. Alguém teve que trabalhar mais para conseguir pagar isso. E é aí que está o problema. Quando eu pego uma grana emprestada para investir na minha empresa, eu vou ter que devolver mais do que eu peguei. Então eu vou ter que tirar todo aquele dinheiro que eu peguei e um excedente para remunerar, fora o que eu já tenho de lucro. Quanto maior for a taxa de juros, pior, porque eu vou ter que pagar mais ainda. Por isso que essa briga é danada para contenção de taxa de juros. Ou seja, quanto mais aumenta a taxa de juros, quanto mais aumenta a capacidade dos bancos de criar esse endividamento. Engraçado que as pessoas, todo mundo tem dívida como uma coisa ruim. Para mim, dívida é horrível, eu detesto ter dívida. A primeira coisa que eu faço quando recebo pagamento é pagar dívida. Mas você já notou que todos os sistemas capitalistas sofisticados estão sempre num endividamento. Não, o dinheiro recuperou sua capacidade de crédito, ele recuperou sua capacidade de se endividar mais, de contrair mais empréstimos, se endividar mais ainda. Para quê? Porque se aumentando esse montante de dívida, é mais dinheiro que você vai ter que devolver. Para quê? Para satisfazer a acumulação de capital como um fim em si mesmo, além do lucro privado dos proprietários, claro. Mas o que eu quero dizer é que se fosse uma simples questão do lucro privado do proprietário, pelo menos é uma questão que você conseguia visualizar de uma forma mais clara. Tudo bem, eu tenho um investimento, tenho uma empresa, eu faço trabalho, peço um serviço e tiro o meu lucro. Normal, é a minha necessidade como um investidor privado. Mas eu ainda tenho que, para conseguir fazer isso, pegar uma grana emprestada, porque se eu não pegar, o meu concorrente pega e ele passa na minha frente. Então eu tenho que pegar, não é opcional. A não ser que você já tenha sorte de ser muito rico, mas você vai ter que se endividar. Não é porque você quer, não, meu amigo, porque o sistema te obriga. Se você não faz isso, não é só o seu concorrente que faz, mas daqui a pouco o seu concorrente está pagando um salário melhor, seu funcionário vai trabalhar com ele. Você precisa cortar custo, porque o preço dos materiais que você compra estão subindo. E estão subindo por quê? Porque eles pegaram o dinheiro emprestado, tem que devolver um montante maior. Então não é opcional. Essa ideia de dizer que, mas pegou dinheiro emprestado porque quis, vai a merda. Não é porque quis, é obrigado. O sistema te empurra a se endividar, te obriga a se endividar. Como é que nós usamos cartão de crédito?
Eu até sou um usuário razoavelmente bom de cartão de crédito, porque eu pago meu cartão de crédito inteirinho todo mês, nunca fico devendo. Mas vamos ser sinceros, muita gente não consegue fazer isso. Ela precisa usar o cartão de crédito, porque às vezes é a única forma de você conseguir comprar determinadas coisas. Você está empurrada por uma necessidade, as coisas estão subindo de preço. Eu tenho alguns vídeos aí que eu vou até linkar, aí, onde eu já expliquei como é que funciona essa produção de escassez que a atividade capitalista gera, porque para conseguir maximizar seus lucros, você precisa desenvolver formas de onerar as coisas. E eu usei aquele exemplo lá do indivíduo que tem lá um loteamento de milhares de terrenos que poderiam ser comprados por famílias de renda média, quando ela tem muita grana, compra um monte desses terrenos, fica mais escassos, ficam mais caros para depois revender. Ou seja, ele não produziu absolutamente nada, ele não beneficiou ninguém além dele próprio, ganhou uma grana criando escassez, onerando mais, fazendo as pessoas tendo que trabalhar mais, se esforçar mais para conseguir aquela mesma coisa que poderiam ter conseguido antes. O sistema funciona assim. E aí não é uma questão agora de você querer chegar, de tentar romper, porque se você está dentro do sistema não tem como se rompê-lo. Você não adianta querer, vivendo num modelo predominantemente capitalista, querer promover uma ruptura radical, porque você vai deixar de ter acesso a uma série de recursos e meios absolutamente imprescindíveis para você continuar se mantendo. Agora, isso é o quê? Isso é porque o pessoal é mau, é muito ganancioso? Isso aí eu não sei, mas o fato é que o sistema funciona assim. O objetivo do sistema capitalista é acumular mais e mais capital. E isso ultrapassa as iniciativas e as vontades pessoais. O indivíduo pode ser até um empresário inescrupuloso que arranca o couro dos outros impiedosamente. Tá, pode ter esses casos. Mas mesmo se não for, mesmo que seja a pessoa mais benevolente, mais bem intencionada, que quer transformar a empresa dela naquele exemplo de integração, de tratar bem os funcionários, não consegue, porque o sistema te esmaga. Que é um exemplo. Taylorismo. Taylorismo é uma doutrina que surgiu no final do século XIX a respeito da otimização dos meios de produção. Surgiram basicamente 3 grandes doutrinas. A primeira é o Fordismo. O Fordismo nos Estados Unidos, de Henry Ford, claro, era um método de produção onde, por exemplo, algumas das suas características eram colocar um funcionário num determinado lugar para ele não ter que se mover muito. A linha de produção vem por modo de esteiras na direção dele, para que ele conseguisse produzir muito mais com grande velocidade, você ter grandes estoques para estocar muita mercadoria para você conseguir vender muito. Uma coisa adequada para um país que na época sempre teve muito espaço físico, Estados Unidos, né? Tinha uma população crescente, muita mão de obra, tinha um grande mercado consumidor. Então, esse modelo de produção. Ou seja, ele exigia muito do trabalhador em termos de serviço repetitivo. Existiu até iniciativa no começo do próprio Henry Ford de tentar transformar o seu próprio trabalhador no seu consumidor, ou seja, um negócio até benevolente. O cara vai trabalhar muito, mas ele vai ganhar muita grana e vai comprar muita coisa. E depois de um certo tempo eles descobriram que isso não era sustentável. Por quê? Porque o seu concorrente, se ele conseguir baixar o custo de produção dele, ele vai vender mais barato. E como que ele consegue abaixar o custo de produção dele? Aumentando a exploração de trabalho. Então não tem jeito, em algum momento você vai ter que fazer o cara trabalhar mais ganhando menos. Na pior das hipóteses, tira a sua fábrica daqui, onde já tem uma população, e abre lá na América do Sul, naquele paísinho pobre lá, o pessoal vai trabalhar por qualquer migalha. Então, esse modelo fordista. Um outro modelo, toyotismo, um modelo desenvolvido no Japão, um país adaptado a uma questão territorial muito menor, ou seja, você não pode estocar grandes matérias, você nem tem onde estocar. O famoso modelo de produção que eles chamam just in time, né? Você produz na medida exata de que está sendo demandado. Em vez de você esperar a demanda chegar para vender aquele estoque, não, você tem que ficar a postos, surgiu o estoque, produz rapidinho e vai lá. A grande diferença é que os funcionários do modelo toyotista, eles não ficavam fechados num local isolado para produzir só uma única atividade, eles são diversificados, eles têm várias competências, eles trabalham em várias situações diferentes. Mas assim, o cara também trabalha que nem um condenado, não tem horário para parar. Ou seja, é um modelo que também força muito o trabalhador. E eu vou citar um terceiro modelo, que pouca gente conhece, que é o volvismo, o modelo sueco, da Volvo. E esse modelo foi muito interessante, porque era um modelo extremamente benevolente, e qualquer pessoa que observa, putz, mas esse é um modelo ideal, claro. Os trabalhadores passam a ter muita voz na empresa, pode até não ser exatamente coletivizada, mas eles passam a ter uma participação. O modelo prevê produtos de alta qualidade, de alta eficiência, até para atender melhor um mercado que precisa conter, tem preocupações ecológicas.
E esse modelo é otimizado de tal forma para gerar o máximo retorno possível aos funcionários, para que os funcionários estejam mais felizes, mais motivados e mais produtivos. E esse modelo funcionou bem, o modelo volvista. É um modelo, é aquele tipo de capitalismo benevolente, aquele negócio que funciona bacana. Só que tem um problema, meu amigo. Quando esse modelo vai concorrer com os outros, ele perde. Porque ele é um modelo de alta qualidade, é um modelo custoso. Então aquele sistema benevolente que queria distribuir melhor a riqueza, quebra a cara, porque não consegue concorrer com aquele modelo que arranca o couro do trabalhador até a última gota de sangue. O sistema te esmaga, meu filho. O sistema não é mau, ele simplesmente é o que é. A pedra que cai na sua cabeça ela não é má, a gravidade não é má. O sistema apenas... Então, qual que é? Estou chegando ao final do vídeo. O que eu estou querendo dizer? Não é que capitalismo é monstro, que meu Deus, capitalismo não sei o que. Mas ele é um sistema que tem que ser contido. O que é melhor? Inequivocamente, para quem é rico, o sistema capitalista é melhor. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil você ganhar mais. Para quem já não é tão rico, mais pobre, inequivocamente o sistema socialista funciona melhor. Você vai ter mais benefícios. Mas aí como é que fica as situações específicas? Quando países são muito pouco desenvolvidos, eu afirmo sem já. Se colocar um modelo socialista ali, o país se desenvolve mais. Foi assim que Cuba saiu daquela situação bizarra. Que a Coreia do Norte saiu de uma situação de arraso absoluto no pós-guerra. E muita gente não sabe, mas assim que acabou a Guerra da Coreia e ficou lá a parte ocupada pelos Estados Unidos, como Coreia do Sul, e eles deixaram eles lá à vontade para se virar, mantendo só uma proteção para evitar que a Coreia do Norte reintegrasse a Península Coreana. Muita gente não sabe, mas o modelo norte-coreano superou o sul-coreano durante muito tempo. Quando os Estados Unidos viram que aquilo ali não estava indo bem, que estava dando um péssimo exemplo, eles foram começar a investir pesado na Coreia do Sul para eles se desenvolverem também. Então, assim, observe, o modelo socialista para desenvolver países pobres é melhor. Agora, eu concedo totalmente que em países já desenvolvidos, se desenvolvem mais ainda com modelos capitalistas. Então, de uma certa forma, fica sempre essa gradação. É um socialismo para atender os mais pobres, para desenvolver na situação mais precária, e quando já está bem desenvolvido, o modelo capitalista vai amplificar ainda mais esse desenvolvimento. Isso é uma coisa bastante clara. Mas desde que esse capitalismo seja minimamente regulado, porque se ele for deixar comendo solto, meu amigo, o objetivo dele é a acumulação infinita de capital. Se ele conseguir isso promovendo a paz, ótimo. Se ele conseguir isso tocando terror, melhor ainda. Se ele conseguir isso gerando uma sociedade de pessoas felizes, ótimo. Se conseguisse isso destruindo, matando tudo, não importa, porque o objetivo é a acumulação de capital. Lucro privado proprietário. É exatamente por esse motivo que eu, pessoalmente, afirmo que, no geral, o sistema socialista é melhor. Por quê? Porque ele vai atender uma demanda de um mundo que, em sua maior parte, ainda está no estado de menor desenvolvimento. Assim que nós conseguirmos um grande desenvolvimento e colocar esse pessoal, pelo menos nas condições mínimas, aí sim você consegue liberalizar mais, que foi que todos os países desenvolvidos fizeram, eles liberaram depois que conseguiram, com muita intervenção estatal, se desenvolver mais, e aí sim você consegue se desenvolver. É aquela analogia pura e simples. Primeiro você obriga o seu filho a estudar, ele manda ele para a escola, impõe regras, põe tarefa, e quando ele for mais velho, aí ele que se vira, aí ele vai ser livre. Se ele fizer as coisas bem feitas, e mesmo assim, sem muita garantia de que vai conseguir, né? Então a questão é essa, a minha preferência pelo socialismo como modelo no sistema geral, não estou dizendo que é o caso do Brasil, porque o Brasil já está bem desenvolvido em comparação a outros países. Ele pode se dar bem com o socialismo, com o capitalismo de Estado, mas o capitalismo fortemente regulado, que não pode ser deixado para sair atropelando todo mundo em nome da acumulação infinita de capital. Ou seja, ele tem que ser colocado a serviço da sociedade, contido. E ainda digo mais, num futuro, jamais sonhando como utopia, não é compatível um modelo capitalista utópico. Porque a acumulação infinita de capital ela vai gerar sempre um desequilíbrio. O ideal é um sistema que, além de satisfazer as necessidades básicas, sim, permita um acúmulo, permita um engrandecimento, permita uma liberdade, mas ele tem que ser muito bem controlado. E a tendência é que num sistema desses, como é o exemplo pragmático, tem uma vasta área de produção socializada e algumas áreas capitalizadas. Para finalizar, eu vou dizer, na minha opinião, como é que funcionaria o sistema ideal
das nossas perspectivas atuais. Não é o sistema ideal utópico do paraíso, não. Um sistema que eu acho que é possível ser implementado, assim, no máximo 100 anos, no máximo um século. Na minha opinião, é muito simples. Você tem que dividir toda a produção em 3 setores. O primeiro setor é o setor absolutamente fundamental, sem o qual nada mais funciona. Esse setor tem que ser totalmente socializado. É a produção de água, de energia, de bens materiais imprescindíveis à manutenção da sociedade. Não que não possa ter participação do setor privado, pode, mas tem que ser fortemente regulada. Mas assim, o que é fundamental, petróleo, insumos, minérios, isso tem que ser monopólio estatal. Você não pode deixar a empresa privada em cima disso aí. E você pode observar que todos os países que se desenvolveram ou monopolizando ou regulando fortemente. Se largar uma empresa privada fazendo o que quer com a tua riqueza natural, essa é coisa de loucos. Só país subdesenvolvido aceita um papel sujo desses, fazer um papel sujo desses, geralmente imposto por interesses estrangeiros mais fortes. Então, esse primeiro setor, ou seja, um setor que seria total ou quase que totalmente público, ou pode ser coletivizado, mas algumas coisas nem coletivizadas podem ser. Tem que ser estatais mesmo, principalmente produção de energia, petróleo, energia elétrica, produção de água, mineração, isso tudo tem que ser monopólio estatal. O segundo setor é o setor que já é um pouco mais aberto, porque apesar, mesmo que produza coisas fundamentais, como comida, por exemplo, são coisas bem mais simples de serem produzidas. Então, sim, o Estado tem que ter uma participação decisiva aí para garantir comida para todo mundo, garantir a necessidade básica de todo mundo, mas o setor privado deve participar em cooperação para maximizar essa produção também. Então, nesse sistema intermediário, esse convive os dois modelos, socialista e capitalista, mas bastante contido também. E o terceiro setor é o setor já assim terciário, que é um setor já mais de coisas supérfluas, de coisas assim, mais de itens de lazer, de diversão. Esse terceiro setor não tem que ter nada estatal, não faz sentido. Esse setor tem que ser totalmente privado. É basicamente produção de entretenimento, de turismo, opções de diversão diversas, ou, por exemplo, restaurantes de luxo. Uma coisa é você tem um restaurante bandejão lá, com uma comida decente, boa, para atender uma necessidade básica do povo. Outra coisa é você tem um restaurante refinado, granfino lá para ser o público altamente especializado. Isso tem que ser privado. Não faz sentido você socializar uma coisa dessa, tanto que que aconteceu em Cuba, por exemplo. Cuba, houve um momento que tudo era socializado. Aí chegou uma situação tal, principalmente por conta do turismo, que eles passaram o controle e privatizaram algumas coisas, mas geralmente são coisas voltadas a essa questão de lazer, de turismo, de restaurantes, de lazer, de barbearias, de algumas lojas também vender coisas menores. E funcionou bem esse modelo. Então, na minha opinião, é essa. O sistema ideal seria um sistema onde a base fundamental, a estrutura da produção primordial é socialista, claro. Inclusive com monopólio estatal dos setores estratégicos. Onde, no nível intermediário, onde as necessidades podem ser atendidas de uma forma mais simplificada, você permite uma mistura, uma amálgama do setor privado e do setor público. E no setor terciário, que é um setor já de excedente, já é um setor de lazer, esse setor seria totalmente privado. A visão que eu tenho de um sistema ideal seria esse. Por isso que é uma visão mista, eu considero. No nosso contexto atual, no contexto atual brasileiro, por exemplo, eu defendo a manutenção da propriedade pública dos setores estratégicos, da energia elétrica, do petróleo, da água. Por isso que eu sou contra a privatização de todos esses setores, porque hoje o privatismo não tem mais argumento. O que ele tinha de promessa já foi por água abaixo depois da época FHC. Hoje o privatismo está se impondo pela extorsão. Ou você privatiza essa porra ou eu te ferro. É basicamente assim. Acabaram de aprovar aqui no DF, em primeiro turno, uma legislação que permite que o governo do Distrito Federal coloque suas empresas estatais como garantia para impedir empréstimo do governo federal. Isso foi imposto pelo governo federal. O que vai acontecer? Ele vai pegar empréstimo, as taxas de juros vão subir alucinantemente, ele não vai dar conta de pagar e vai ter que privatizar a empresa. Está sendo colocado por quê? Para atender o lucro privado de quem já tem muita grana lá fora, que vem aqui pegar dinheiro aqui, para arrancar o nosso couro, para acumular mais e mais e mais capital, porque não pode parar. E eu tenho que aguentar um imbecilzinho aí assalariado, passar fome defendendo essa merda. Chega, né? Não aguento mais. Mas eu acho que esse vídeo eu precisava fazê-lo, por fato de ele ficar muito grande. Pessoas que têm interesse vão vê-lo. Posso até dividi-lo em algumas partes, eu até fiz uns cortes assim, providenciais, e
Eu espero que tenham gostado. Muita coisa ficou de fora. Posso ter cometido algumas gafes, algumas falhas. E eu vou pedir novamente que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E a partir de agora eu vou ver se eu faço tudo isso que todo youtuber faz, com exceção do Fala Galera. Porque todo youtuber acha que tem que começar um vídeo com Fala Galera. Então, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2019. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Dê o seu joinha aí.